Pai do Senhor, obreiros, estou aqui dando continuidade ao estudo. O tema de hoje é líderes bem qualificados. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, muito obrigada pela oportunidade de continuar estudando e aprendendo com a Tua palavra, a sermos obreiros aprovados por Ti e a dar o melhor de nós e recebermos o melhor de Ti. Toma essa aula nas Tuas mãos, seja o nosso professor, nosso amigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Líderes bem qualificados. Sobre esse título, estudaremos as virtudes relacionadas com o equilíbrio emocional e temperamental, tanto dos líderes como dos demais cristãos. Temperante. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, e vê também 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 11, e Tito, capítulo 2, versículo 2. Temperante. O indivíduo temperante tem uma perspectiva clara e profunda da vida. Seus prazeres não são, primeiramente, os dos sentidos, mas sim o da alma. Não se dá o excesso na alimentação, no trabalho, na obra de Deus, mas é moderado, equilibrado e cuidadoso. Esta virtude relaciona-se com o gosto e hábito físico, moral e mental. Veja Filipenses capítulo 4, versículo 5. Repetindo, Filipenses, capítulo 4, versículo 5, vai dizer: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Vamos continuar. Sóbrio. Ser sóbrio, né? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, Tito, capítulo 1, versículo 8. A palavra grega, que nessa passagem é traduzida por sóbrio, aparece em Tito, capítulo 2, versículo de 2 a 5, e é traduzida por sensato. Também pode significar prudente. Talvez o melhor comentário sobre o que Paulo tinha em mente se encontra em Romanos, capítulo 12, versículo 3. O apóstolo queria instruir os cristãos a fazerem uma avaliação mais sóbria, sensata e prudente de si mesmo em relação a Deus e aos outros cristãos. Ver Romanos, capítulo 12, versículo 4 ao 8. Vê também 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14 até o 27. Nas igrejas de Roma e de Corinto, havia crentes que tinham uma opinião demasiadamente elevada acerca dos seus respectivos dons espirituais e posição no corpo de Cristo. Consequentemente, Paulo teve de escrever-lhe: digo a cada um de vós que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação. Romanos capítulo 12, versículo 3. As pessoas sóbrias são necessariamente humildes. Elas têm uma opinião equilibrada e a seu próprio respeito. Então, estão cônscias de que tudo que tem, dons, habilidades, posse, etc., vem de Deus. Sem Ele, não são nada. João capítulo 15, versículo 4. Todavia, esta virtude não significa fraqueza. Ter uma perspectiva adequada do nosso lugar dentro da família, de Deus, da igreja, é reconhecer que não somos nada sem Cristo.
Não significa que devemos ser tímidos, retraídos, sem autoestima, sentindo-se incapaz. Timóteo, ao que parece, tinha problema nesse setor. Ele tinha, tipo assim, um complexo de inferioridade. Timóteo achava que não era capaz, se sentia, né, inferior. E Paulo escreveu-lhe admoestando que reavives o dom de Deus que há em ti, para ele se avivar. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Não te envergonhes, portanto, está lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, de 6 a 8, depois você leia. E ninguém despreze a tua mocidade, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. As pessoas, mesmo crentes, frequentemente vão aos dois extremos. Isso os crentes, ímpios, tá? Nós temos o hábito humano de ir aos dois extremos. Ou se considera um fracasso, ou tem a opinião exagerada de si mesmo. Às vezes a pessoa tem aquela opinião exagerada de que ela, né, veste aquele roupante de santidade e se julga superior a todo mundo. Outras vezes ela se julga inferior a todo mundo é melhor que ela e ela não é nada. Isso é normal acontecer dentro da natureza humana, mas quando isso acontece, não é legal. Precisamos trabalhar isso em nós, porque o extremo não é bom. Precisamos saber que tudo que somos, que temos, provém de Deus, graciosamente. Por outro lado, devemos reconhecer e usar os recursos materiais, os talentos naturais, os dons espirituais que Deus tem nos dado e com ele fazer grande façanha para Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 e 6, parte B. E Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Agora eu quero falar um pouco com você sobre a modéstia. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. No original grego, o termo significa bem comportado. A modéstia significa bem comportado, respeitável, ordeiro ou bem organizado. Paulo está dizendo aqui que um líder da igreja deve ter uma vida bem organizada, tanto no que diz respeito à moral interior, como no que se refere à conduta exterior. Eu não posso me permitir ser alguém dentro da igreja e outro fora, desorganizado, desordeiro, desrespeitável, e ao mesmo tempo, né, sentar na roda dos escarnecedores, sentar na roda das más conversações, fofoca. A Bíblia vai falar sobre isso. Pensamentos e conceitos precisam ser organizados, arrumados e limpos. Vestimentas, calçado, cabelo, barba, precisa estar bem feita, limpa, organizada. Eu não sei, mas tem pessoas que vão na igreja uma semana sem tomar banho, a gente senta perto, sente até aquele cheirinho desagradável. A pessoa também precisa ser, né, modesta, significa também organização, limpeza. Também na sua casa, o seu jardim, a mesa de trabalho, seu carro, tudo bem tratado, com boa aparência. Sabe por quê, gente? Porque o Espírito Santo, ele não habita no meio da desordem, ele só habita no meio da organização. Paulo usa a mesma palavra quando ele fala da maneira como a mulher deve se vestir. A forma verbal dessa palavra é ainda mais esclarecedora. Aparece também em Mateus, capítulo 12, versículo 44. Casa varrida e ornamentada.
Também em Mateus capítulo 23, versículo 29. Túmulo, até o túmulo adornado. Mateus capítulo 25, versículo 7. Lâmpadas preparadas. Lucas capítulo 21, versículo 5. Templos ornados de belas pedras e dádivas. Às vezes o outro fala, para que enfeitar a igreja? Eu não quero uma igreja enfeitada. É bonito os templos estarem ornados, né, com belas pedras, dádivas, organizado, botar flores na igreja. É bonito, é bíblico. Mas talvez o uso mais expressivo do termo seja o que Paulo lhe dá em Tito, capítulo 2, versículo de 9 a 10. Os servos devem ser obedientes, não respondões e etc., a fim de ornarem a doutrina de Deus, nosso Salvador. Esta ilustração, naturalmente, alarga o conceito da responsabilidade ou modéstia. Paulo está dizendo que o homem respeitável ou modesto adorna os ensinamentos da Bíblia. A fala e veste o escritório, o lar, os negócios. Tudo deve ser mantido em ordem e com boa aparência, o bom testemunho da doutrina e do Deus ordeiro que habita em nós. Amém ou não amém? Bom, vamos falar um pouco sobre não dado ao vinho. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de 3 a 8, e Tito, capítulo 1, versículo 7. A posição bíblica nessa questão de beber ou não beber vinho é a de equilíbrio, de moderação e cuidado. Paulo diz, não dado a vinho. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, ele mesmo recomenda o jovem pastor Timóteo. Não continues a beber somente água. Use um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Naquela época, meu irmão, minha irmã, o vinho ele era reputado como medicamento, era indicado medicinalmente, era útil na ajuda da cura de várias enfermidades, e quem sofria de dificuldade de digestão poderia ser ajudado mediante o uso moderado do vinho. Mas naquela época, o vinho não tinha álcool. Era um vinho trabalhado de forma diferente. Com o passar do tempo, o vinho vem sendo acrescentado álcool, que torna a dependência, o vício. Por isso, nós temos que tomar esse cuidado de não pegar essas informações, trazer para o dia atual e encher a cara. Você vai estar se prejudicando, se tornando um alcoólatra, principalmente quem já tem o vício, na família, acaba estando no sangue, quem tem fraqueza para bebida. Se você tem um ente querido que foi alcoólatra, você tem tendência, você tem a probabilidade muito grande de viciar-se. E outra coisa, nós sabemos que cada copo de bebida alcoólica que bebemos, seja vinho, seja o que for, a gente acaba bebendo um capiroto junto, né? Abre legalidade no campo espiritual para aquele demônio entrar na nossa vida. Então, em suas epístolas, Paulo lhe combate a posição do álcool, da bebida. Meu irmão, minha irmã, eu quero deixar bem claro para vocês que esse estudo é um estudo. Mas quem manda na sua vida é Deus e você mesmo. O que você fizer, você prestará conta ao Espírito Santo.
Amém ou não amém? Por outro lado, mesmo apóstolo, condena veementemente o uso do vinho e da bebida forte. Paulo escreveu aos Efésios: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Efésios capítulo 5, versículo 18. E o sábio Salomão escreveu nos Provérbios: para que são os ais? Para que são os pesares? Para que se demoram em beber vinhos, para os que andam buscando bebida misturada? É porque existia, né? O vinho não tinha álcool, mas a fermentação do vinho e em grande quantidade ele embriagava também. Então continua dizendo: nem olhe para o vinho quando resplandece no copo. Em outras palavras, se o vinho lhe parece tão atraente, tentador, evite-o. Provérbio 23, de 29 a 35. Há um outro aspecto deste assunto que precisamos considerar. Embora Paulo não ensinasse abstinência total por motivos ascéticos, que estimula o orgulho espiritual, ele disse aos romanos: é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha tropeçar. Lá em Romanos, capítulo 14, versículo de 15 a 21 e capítulo 15, versículo de 1 a 3. O amor aos irmãos é o princípio mais elevado. Assim, nós temos dois ensinos diretos na palavra de Deus em relação ao vinho ou outra bebida forte. As pessoas que têm o hábito de dizer: mas eu não posso me embriagar, eu posso beber, lembre-se disso. Você pode estar fazendo um irmão que entende que a bebida alcoólica, que o vinho é errado, tropeçar. Eu tomo vinho, eu sou crente, mas eu tomo vinho. Aí aquela pessoa fala o quê? Que ele é falso crente, tropeçou, fez o irmão tropeçar, você está pecando. Talvez você não pode não estar nem pecando no ato de beber o vinho. Comeu a carne aqui, menciona algumas vezes carne de porco, mas você vai estar, que algumas pessoas não comem, né? Mas você vai estar pecando por fazer aquele irmão tropeçar. E aqui eu entendo também que é aquela parte que eu já falei, né? Se você está numa igreja que não permite, não faça. Tem igrejas que proíbem a carne de porco. Se você estiver nessa igreja, você não pode comer. Mesmo que eu não veja problema na carne de porco. A carne nós na igreja comemos, mas se você tiver em alguma igreja que o pastor, que a liderança fala que é pecado, que não come, e você comer, você está sendo escândalo. E se você for escândalo, você está pecando. É pecado. Algumas coisas não é o ato que é o pecado, é o ser escândalo que se torna pecado. Mas isso não se encaixa apenas na carne, no vinho, mas se encaixa em qualquer outra coisa que venhamos praticar, vestimenta, qualquer outra coisa que viemos praticar, que leva o nosso irmão, o nosso próximo, a escandalizar o nosso irmão, o nosso próximo. Assim, temos que tomar cuidado. Não podemos ser adeptos de bebida e jamais devemos permitir que ela nos influencie negativamente. Haverá circunstância em que a melhor coisa a fazer será realmente se abster de tudo aquilo que nos afasta de uma comunhão com Deus e do provocarmos o pecado do próximo, a fim de não servir de escândalos para os outros. Isso, às vezes tem pessoas que falam assim: mas então eu vou ter que deixar de viver minha vida por causa dos outros? Mas a escolha de ser obreiro é nossa, né?
Ninguém está nos obrigando a nada. Ninguém te obrigou a nada. Você é livre. Você pode não ser obreiro e fazer o que tu quiser da tua vida. Pode escolher não ser crente e fazer o que quiser da sua vida. Mas se a gente tem uma escolha, a gente tem que seguir uma regra. Os líderes, mais ainda do que os seus liderados, têm o dever de praticar esses princípios como exemplo. Amém ou não amém? Próxima aula nós vamos falar sobre líderes da paz. Tá bom? Só que a próxima aula vai ser segunda-feira. Amanhã é sábado. Eu vou estar colocando aqui os estudos. Essa semana não teve senha, tá? Na próxima aula nós vamos colocar o líder na segunda-feira, líderes da paz. Amanhã eu vou fazer um vídeo, um áudio, compartilhando os estudos, as perguntinhas. E você que quiser continuar esse estudo, entre no meu reservado e me responda. Não responda no YouTube, porque senão as outras pessoas veem e pegam a cola na tua resposta. Responde no meu reservado no WhatsApp, tá? Deus abençoe. A paz.